Esse episódio inicia uma série de episódios extras especiais do Fio da História. A morte, ontem, de Martha Haneke coloca a necessidade de refletir sobre a sua obra e de suas contribuições. Martha tem afirmações espetaculares como essa, abre aspas, para a esquerda, a política deve ser a arte de tornar possível o impossível. E não se trata de uma declaração voluntarista. Trata-se de entender a política como uma arte de construir a força social e política capaz de mudar a correlação de forças em favor do movimento popular, de tal modo que possa tornar possível no futuro o que hoje aparece como impossível. Fecha aspas. Concordo plenamente com essa afirmação e isso me ajudou muito na militância política. Por isso, a partir de hoje, teremos episódios extras utilizando partes do livro Ideias para a Luta, de Martha Haneke. Espero que vocês gostem e aproveitem na sua militância cotidiana. Explosões sociais ou revoluções? O papel do instrumento político. As recentes e nem tão recentes explosões sociais que ocorreram na América Latina e no mundo demonstraram plenamente que não basta a iniciativa criadora das massas para se conseguir a vitória sobre o regime imperante. Massas urbanas e camponesas empobrecidas têm se rebelado e, sem uma condução definida, ocuparam rodovias, povoados, bairros, saquearam centros de abastecimento, conseguiram ocupar parlamentos, mas apesar de ter conseguido a mobilização de centenas de milhares de pessoas, nem sua massificação, nem sua combatividade permitiram passar de explosões sociais à revolução. Conseguiram derrubar presidentes, mas não foram capazes de conquistar o poder para iniciar um processo de transformações sociais profundas. A história das revoluções vitoriosas, pelo contrário, ratifica de forma insistente o que se pode conseguir quando existe um instrumento político capaz, em primeiro lugar, de propor um programa alternativo de caráter nacional que permita canalizar a luta dos diversos atores sociais a um objetivo comum, que ajude a articulá-los entre si e que seja capaz de promover a elaboração dos passos a seguir de acordo com uma análise da correlação de forças existentes. Só assim, as ações poderão ser lançadas no momento e no lugar mais oportuno, buscando sempre o elo mais fraco da cadeia inimiga. Esta instância política é como o pistão em uma locomotiva, que no momento decisivo empurra até o motor o vapor contido na caldeira, fazendo que se transforme em força impulsora, evitando assim que se desperdice. É claro, como disse Trotsky, o que move as coisas não é o pistão ou a caldeira, mas o vapor. Para que a ação política seja eficaz, para que as atividades de protesto, de resistência e de luta consigam mudar realmente as coisas, para que as explosões sociais desemboquem em revoluções, para que as revoluções se consolidem, é necessária uma instância política que ajude a superar a dispersão e a atomização do povo explorado e oprimido, criando espaços de convergência para aqueles que têm diferenças, mas lutam contra um inimigo comum, que seja capaz de potencializar as lutas existentes e promover outras, orientando as ações com base em uma análise da totalidade da dinâmica política, que sirva de instrumento articulador das múltiplas expressões de resistência e de luta. Reconhecemos que o terreno não é fértil para escutar essas ideias. Há muitos que não aceitam sequer discuti-las e adotam essa atitude porque as associam a práticas políticas antidemocráticas, autoritárias, burocráticas, manipuladoras, que caracterizaram muitos partidos de esquerda. Eu creio que é fundamental superar esse bloqueio subjetivo e entender que quando falo de um instrumento político não se trata de qualquer instrumento político. Trata de um instrumento político adequado aos novos tempos, um instrumento que temos de construir entre todos. Mas para criar ou remodelar o novo instrumento político deve-se mudar primeiro a cultura política de esquerda e sua visão da política. Esta não pode se reduzir às disputas políticas institucionais pelo controle do parlamento, dos governos locais, para ganhar um projeto de lei ou algumas eleições. Nesta forma de conceber a política, os setores populares e suas lutas são os grandes ignorados. A política também não pode se limitar à arte do possível. Para a esquerda, a política deve ser a arte de se tornar possível o impossível. E não se trata de uma declaração voluntarista. Trata-se de entender a política como a arte de construir força social e política capaz de mudar a correlação de forças em favor do movimento popular
de tal modo que possa tornar possível no futuro o que hoje aparece como impossível. Deve-se pensar a política como a arte de construir forças. É preciso superar o antigo e arraigado erro de pretender construir força política sem construir força social. Infelizmente, entre nossos militantes ainda há muita verborréia revolucionária, muito radicalismo nos pronunciamentos. Estou convencida de que a única forma de poder radicalizar as coisas é por meio da construção de forças. Aqueles que enchem a boca de exigências de radicalização devem se perguntar: o que vocês estão fazendo para construir a força social e política que permita fazer o processo avançar? Mas essa construção de forças não é produzida espontaneamente. Somente as explosões sociais são produzidas espontaneamente. É preciso um instrumento político capaz de construir conscientemente as forças necessárias. E eu imagino que esse instrumento político como uma organização capaz de levantar um projeto nacional que permita aglutinar e sirva de bússola a todos os setores que se opõem ao neoliberalismo, como uma instância voltada para a sociedade que respeite a autonomia dos movimentos sociais e se recuse a manipulá-los, e cujos militantes e dirigentes sejam verdadeiros pedagogos populares, capazes de potencializar toda a sabedoria que existe no povo, tanto a que provém de suas tradições culturais de luta, quanto a que adquire em sua labuta diária pela subsistência, por meio da fusão desses conhecimentos com os mais globais que a organização política possa contribuir, como uma instância orientadora e articuladora a serviço dos movimentos sociais. E eu imagino esse instrumento político como uma organização capaz de levantar um projeto nacional que permita aglutinar e sirva de bússola a todos os setores que se opõem ao neoliberalismo, como uma instância voltada para a sociedade que respeite a autonomia dos movimentos sociais e se recuse a manipulá-los, e cujos militantes e dirigentes sejam verdadeiros pedagogos populares, capazes de potencializar toda a sabedoria que existe no povo, tanto a que provém de suas tradições culturais de luta, quanto a que adquire em sua labuta diária pela subsistência, por meio da fusão desses conhecimentos com os mais globais que a organização política possa contribuir, como uma instância orientadora e articuladora a serviço dos movimentos sociais.